não falam a respeito disso, porque é muito complicado explicar isso. Como é que o nada surgiu? E aí, de repente, eu estava lendo um livro de um cientista desses aí, né? Muito convincente, um livro desse tamanho, e ele estava dizendo assim, olha, os criacionistas dizem que é preciso de fé, muita fé para crer no evolucionismo. E sabe o seguinte, eles dizem assim, usam aquela história assim, dizem assim, para crer no evolucionismo é a mesma coisa que você, e a gente usa mesmo, né? Eles sabem, conhecem. É a mesma coisa que você pensar assim, ficou lá um ferro velho e de repente deu uma tempestade, uma explosão tremenda e apareceu um Boeing, um avião completinho, pronto para voar, com piloto e tudo dentro. E ele diz assim, tudo bem, assumimos, é isso mesmo. Mas diz, agora, precisa muito mais fé para crer no criacionismo, porque esse Boeing não é nada comparado ao Deus perfeito que eles têm e que eles dizem que surgiu do nada também. Olha só que argumento, não é? Mas eu fiquei muito feliz quando eu li esse argumento. Você sabe por quê? Porque pela primeira vez um evolucionista, cientista, assumiu que é preciso ter fé para acreditar no evolucionismo. Com Deus é assim mesmo. Deus sempre existiu, e Deus criou tudo do nada. É nisso que eu creio, nisso, porque a palavra de Deus diz assim, e ela é fiel e verdadeira. Só isso, pastor? Vamos lá. Não havia nada, nenhuma matéria para explodir e de repente tudo começou a aparecer depois do nada. Para a gente acreditar nisso tudo, era preciso acontecer um verdadeiro o quê? Um verdadeiro milagre. Para o nada, o não espaço, para o não matéria, para o não tempo, explodir e de repente aparecer tudo do nada. Ou seja, precisa de fé para acreditar no evolucionismo, sim. Vamos voltando então para a criação bíblica. E agora nós vamos para a Bíblia, e esses textos todos aqui estão aí na sua lição, no seu curso bíblico, você pode acompanhar comigo. Deus cria tudo do nada, lembra aqueles textos que nós vimos no começo? No princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou o universo. A terra era sem forma e vazia, porque ela era toda coberta por águas, por isso ela era sem forma. A água tem forma? A gente aprende na escola que ela não tem formato, e ela também não tem cheiro, e não tem sabor, não é? Embora a gente até ache que ela tem um sabor assim, não é? Porque ela alivia tanto a nossa sede, não é? Mas ela era sem forma e vazia. Se você colocar chegar numa tempestade marinha, você vai ver que a água muda de forma. Por isso aí diz que ela era sem forma e vazia, porque a terra era toda coberta por águas. Então não havia um formato específico para a terra. E disse Deus, haja luz. Haja luz. Desde no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e os astros e tudo, até quando Deus chegou e disse, haja luz, a gente não sabe quanto tempo passou. Então você não se preocupe quando os geólogos, estudando a terra e as rochas, dizem assim, essa rocha tem 200 milhões de anos. Pode ter sim, porque a gente não sabe quanto tempo levou desde que Deus criou tudo e a terra ficou sem forma e vazia, até o dia em que Deus chegou aqui na terra para dar forma e dar à terra condições para receber o ser humano. Você entende isso? Está claro, não está? Vamos continuar aqui. A ordem da criação é lógica. Olha que coisa bonita. Existe ciência na ordem em que Deus criou o mundo. Vamos ver a Bíblia. Olha o que diz aqui. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora você entende o seguinte, quem foi que escreveu a Bíblia mesmo inspirado por Deus? Ih, está fraco. Nós estudamos ontem, quem foi? Os profetas. Isso aqui é uma sabatina oral, tá bom? Para você. Os profetas escreveram. E quem escreveu o livro do Gênesis? Você sabe? Eu não disse. Mas foi Moisés. Deus pegou Moisés, e lembra que eu falei ontem? Deus mostrava a cena, às vezes em visão, às vezes num sonho. Deus inspirava o profeta e ele mostrava. Então você pode ver Deus colocando Moisés num ponto no universo, quando não existia nada, nem tempo, nem espaço, nem matéria. E Moisés, eu fico arrepiado de pensar nisso aqui. Moisés viu o momento em que Deus criou, no princípio, os céus e a terra e o universo. E ele viu tudo aquilo se formando e tomando forma, e as galáxias e tudo, e Moisés enxergou aquilo. Depois Deus pegou Moisés e trouxe Moisés e colocou numa posição aqui na terra, numa visão aqui geral do planeta, e Moisés viu que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram na criação dessa terra, ou na formação da terra.
E disse Deus, haja luz. Agora você imagina uma bola cheia de água, com muitos gases na atmosfera, como tem os outros planetas. O sol e a luz do sol não podia entrar aqui, por isso havia escuridão. Deus dissipou alguns gases, não deixou o sol visível. O dia ainda era nublado e bastante escuro. E Deus dissipou isso, mas a luz entrou, como num dia nublado, pronto para chover. Sabe como é que é? Talvez mais que isso. Mas aquilo que era trevas, de repente recebeu um pouco da luz. O sol já estava criado, mas aquilo apareceu e Moisés viu a luz. E a luz era boa e passou o primeiro dia. Logo em seguida, no segundo dia, Deus cria a atmosfera e as nuvens. E a Bíblia diz assim, Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação. Que é negócio de separação entre águas e águas? É simples, olha. As águas que estavam debaixo da expansão, que é o céu atmosférico, e as águas que estavam sobre a expansão. Qual água que está sobre a expansão? As nuvens de chuva. E Deus deixou as nuvens de chuva para lá e deixou a água aqui na terra. E a terra ainda era uma bola coberta de água. E de repente, Deus continuou na sua criação. E assim foi, chamou Deus a expansão céus. E foi tarde de manhã, o segundo dia. No terceiro dia, Deus diz assim, separe a água e apareça a porção seca. Agora já tinha luz, já tinha céu. O sol ainda estava coberto, o dia era nublado, mas Deus diz, apareça a porção seca. E de repente, a água se ajuntou num lugar. E ali se formaram os mares, e Deus chamou aquilo de mares. E apareceu então a porção seca de terra. E Deus começou agora a criar as árvores frutíferas, a relva, as sementes. E tudo começou a se formar. A ordem lógica da criação. No quarto dia, Deus diz assim, haja luminares no céu. E de repente Deus tornou aquela massa espessa de gases, bem fina, tênue, e as nuvens como flocos, como nós vemos hoje. E Moisés, que estava aqui embaixo, conseguiu notar aquele céu azul, e ele viu a luz do sol que chegou. E aí Moisés entendeu porque que desde o primeiro dia da criação, estava acontecendo que tinha tarde e manhã, e depois tarde e manhã. Tinha uma parte escura e uma parte clara. Porque quando ficou de noite, ele viu a lua. E quando ficou de dia, ele viu o sol. E Deus diz, olha isso aí. Deus colocou luminares no céu para reger o dia e a noite. E a lua rege a noite e o sol rege o dia. E por isso nós temos a noite e o dia. E segundo a Bíblia, um dia é formado por uma noite e um dia. Ele começa no pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do outro dia, porque em cada dia da criação Deus dizia, foi tarde e manhã aquele dia, ou um dia, ou o primeiro dia. No quinto dia, Deus colocou os seres aquáticos e voadores. Agora já existia sol, condições, a atmosfera para os animais respirarem. E no sexto dia, Deus criou os outros animais e criou o ser humano. E aqui eu tenho que parar um pouquinho. Porque tudo Deus dizia, haja e ouve. Aqui Deus foi e pôs a mão na massa. E ele formou o homem do pó da terra. E ele construiu um boneco de barro. É o Deus interagindo com o homem. E a Bíblia diz, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Você e eu não somos frutos de uma explosão cósmica. Eu não consigo imaginar que eu vim do macaco. A Bíblia diz que eu sou a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Eu sou filho de Deus, parecido com Deus. É isso. E Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, a capacidade de respirar. E o oxigênio que Deus já tinha colocado ali, para que o homem tivesse condição de viver, começou a fazer parte dos pulmões. E o homem começou, e o diafragma. E o homem respirou e abriu os olhos e viu a Deus. Naquele mesmo dia, Deus criou a mulher também. E os dois foram criados. Agora, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Por que fala nossa, hein? Disse Deus, façamos o homem. Quem só pode criar? Só Deus. E por que ele diz façamos?
É uma boa coisa para a gente responder mais lá na frente, e você vai saber. E Deus diz: e o homem domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra. Deus deu ao homem o domínio sobre o planeta, ou seja,